Olá, tudo bem? Estamos iniciando o nosso programa Descobrindo Seu Interior, Autogestão e Espiritualidade. Hoje nós vamos ter um bate-papo muito legal com a professora Cida Zen, onde nós vamos falar sobre educação, tecnologia e inteligência artificial. Antes disso, eu queria passar para vocês que estão nos conhecendo agora, para saber que no nosso canal a gente tem vários assuntos, tudo pensando na autogestão e espiritualidade. Nesse sentido, a gente fala sobre autoconhecimento, gestão financeira, desenvolvimento pessoal, espiritualidade, saúde mental e saúde emocional. Falamos sobre relacionamentos e comunicação. Falamos aqui também sobre conexão com a natureza. Inclusive fizemos um programa muito legal com o professor Josael. A gente fala sobre meditação, falamos já sobre yoga, práticas de esportes, artes marciais. E também falamos sobre histórias inspiradoras de sucesso. Mas vamos voltar aqui. Eu quero apresentar a professora Cida Zen para aqueles que não conhecem. E muitos eu sei que aqui da nossa região conhecem, devido ao trabalho que ela faz já, né, na educação há muitos anos. Professora Cida, me conta um pouquinho sobre você e dessa história que você tem na educação. Eu sei que hoje você é professora aqui da FATEC. Conta um pouquinho sobre isso. Boa tarde, Luiz. Boa tarde a todos. Muito bacana, né, o convite, a oportunidade de estar aqui hoje. Não é o meu forte falar assim em público com tanta gente. A minha trajetória acadêmica, né, ela começou um pouquinho mais tarde, depois que eu já estava graduada há algum tempo. Eu estudei em escola pública, no ensino fundamental, médio, né, todo o tempo. E na universidade eu fiz a escola de Instituto de Ciências Matemáticas de São Carlos, fiz Ciências da Computação, numa época em que ainda nem se sabia muito bem o que era essa ciência da computação. Verdade. E eu entrei em 83, né, no curso de Ciências da Computação, e por incrível que pareça, apesar de ser uma área que hoje é muito procurada mais pelos homens do que pelas mulheres, a gente vai falar mais disso. Na minha turma a gente tinha 50% homens e 50% mulheres. A gente era 15 meninas e 15 meninos. Naquela época, então. Naquela época lá, de 83. Só queria dizer também, aproveitar, que a gente se conheceu praticamente naquela época, onde nós estudamos na mesma universidade, em São Carlos. Exatamente. E aí eu terminei a graduação, era uma área muito promissora, com muita demanda por emprego, por pessoas para trabalhar e atuar na área, e eu fui para o mercado de trabalho. Trabalhei na área de desenvolvimento de software durante muito tempo. Tive uma empresa, aqui em João mesmo, de desenvolvimento de software, com uma sócia. E durante, já depois de muitos anos nessa linha, eu fui procurada, inclusive pelo professor Josael, na época coordenador, em 2005, para ministrar uma disciplina na área de informática na FATEC. É aí que eu conheci a FATEC. E nunca tinha dado aula, mas a oportunidade, né, de estar na faculdade, na FATEC, conhecer aquele ambiente, estar com os alunos, assim, fiquei apaixonada, vamos dizer assim, né? Aquela coisa que te morde e não te larga nunca mais. Depois disso, aí eu fiz uma pós-graduação aqui em Jaú, na Fundação, foi a primeira pós em marketing. Reneguei a minha área de computação, fugi da área e fui para o marketing. Isso foi em 2005. E aí, em 2007, 2008, comecinho de 2008, eu iniciei um mestrado na UFSCar em Ciência, Tecnologia e Sociedade, que é uma área multidisciplinar, que eu aprendi muito também. Também foi a primeira turma, adoro as primeiras turmas, né? E nesse mestrado também eu tive contato com outras experiências, com outros colegas formados nas mais diversas áreas. Engenharia, enfermagem, biblioteconomia, que é um profissional que eu aprendi a respeitar muito, né? A gente tinha um certo preconceito. Quem faz biblioteconomia, ciências da informação, é porque não quer fazer nada. Né? E eles são profissionais assim, muito, muito, muito bons em ciência de dados hoje, que a gente precisa tanto. E depois do mestrado, continuei na FATEC. Entrei na FATEC por concurso definitivo, indeterminado, que a gente chama em 2010. No curso também, fui a primeira professora concursada no curso de Sistemas para a Internet. Que a gente tem o curso até hoje.
e hoje ele está sendo substituído pelo desenvolvimento de software multiplataforma, com uma atualização no currículo, né, no projeto pedagógico do curso. A gente fala quando faz mestrado, não sei se você chegou a fazer mestrado, Luiz, que jamais eu vou voltar para fazer o doutorado. Sim. Mas aí acontece uma coisa, assim, uma mágica na cabeça da gente, a gente esquece, é que nem quando tem filho. E aí eu resolvi voltar a estudar e fazer o meu doutorado, eu iniciei em 2012. Na computação, porque aí por conta de carreira já e tudo mais, a graduação e a pós-graduação na mesma área Sim. é mais relevante. Sim. Então eu voltei para o Instituto de Ciências Matemáticas de São Carlos, sob orientação também, a primeira orientada do professor Seiji Zotani, um professor incrível, que trabalha com informática na educação, tem atuação aqui no Brasil em políticas públicas no MEC, Secretaria da Educação, ele é muito ativo. E aí eu terminei esse doutorado em 2017, agora, né, faz pouco tempo. E voltar para a academia, na área de computação, depois de tanto tempo longe dela, eu tinha me graduado em 86, voltar para aquelas cadeiras lá do Instituto e ser exigida, né, pelo professor a cumprir tudo com muito êxito, foi bem complicado, não vou dizer que foi simples. Mas a gente aprende, né, como eu digo, a vida é um eterno aprendizado e hoje a gente fala muito em aprendizagem ao longo da vida. Né? E é o que a gente tem que fazer. Então, me formei, concluí o doutorado em 17 e continuo na FATEC com essas disciplinas da área de informática, engenharia de software, etc., assim, nessa linha. Tenho um grupo de pesquisas, que eu trabalho além de professor hora-aula, como a gente chama, eu também sou pesquisadora na FATEC. E a minha área de pesquisa é tecnologias aplicadas à educação. Como a gente pode melhorar a educação, o ensino-aprendizagem por meio das tecnologias. Falei bastante, né? Você fez uma perguntinha. Não, tá ótimo, é isso mesmo. A gente quer te conhecer, o telespectador que ainda não te conhece tem a oportunidade de saber, né, com quem, né, e de quem vai ser falado, né, sobre esses assuntos que a gente está abordando aqui. É interessante que eu vi aqui no teu currículo, né, que você tem também projetos de pesquisa com mulheres, né, trabalhando na área. Até você já citou que na época que você fez a faculdade de matemática e ciência da computação, existia uma paridade lá, né, de 50% a 50%. E aí, por que você desenvolveu e foi à busca de projetos que têm essa relação de gênero? Exato. Desde 2011, na verdade, eu já tenho atuado na área de tecnologias aplicadas à educação. E aí, nesses projetos, a gente acaba estudando, indo para vários temas, né? E sempre que eu dou aula, eu observo, eu faço uma análise diagnóstica no início do semestre, peço para os alunos responderem algumas questões, e principalmente nos cursos de informática, de tecnologia da informação, o número de meninas sempre me chamou a atenção, que é sempre muito baixo. São poucas as meninas que acessam esses cursos. E, de modo geral, na FATEC como um todo, nós temos 7 cursos hoje lá. Diretamente relacionado à tecnologia da informação, são 2. Mas os outros também têm uma baixa procura pelas mulheres. Para você ter uma ideia, hoje, 2024, dos 1.070 alunos que nós temos lá, 30% a 31% são mulheres do total de alunos. Então, eu tenho bem menos do que 50%. Isso. Então, isso sempre foi um número que me chamou a atenção. E como a gente tem que fazer propostas de projetos de pesquisa por um período, né? Esse último que eu fiz é por 3 anos, eu estou no primeiro ano, tem mais 2 anos para... Eu resolvi seguir por essa linha e entender por que essa menina não está chegando na FATEC. O que a gente precisa, ou que iniciativas a gente pode promover, que estratégias a gente pode usar para trazer mais mulheres, porque o mercado precisa. A mulher, ela é muito boa, pontual, multitarefa, né? E por que ela vai para outras áreas e tem medo na nossa área? Será que é medo? A gente não sabe. Por isso que eu fui pesquisar isso. O que leva à baixa procura pelos nossos cursos das mulheres? Que eu só queria falar para você o seguinte, né? Só para complementar. No meu ano, na engenharia civil, que também é matéria exatas, né? Que tem muita matemática, nós não tínhamos nenhuma mulher. É interessante, né? Isso durante muito tempo. E ultimamente eu tenho visto mais, porque eu mesmo contrato muito, até mesmo estagiários, existe mais mulheres do que antigamente. Mas existe isso. Para mim, como leigo, né? Vamos dizer, uma pesquisa de vivência de vida, eu imagino assim que existe
no perfil feminino e perfil masculino algumas coisas que são diferentes da própria natureza humana. Tá, eu vou falar, depois você fala mais tecnicamente, eu vou falar o meu sentimento. Eu não sei, a mulher é mais sensitiva, ela tem esse lado humanista, por exemplo, ela vai muito bem, né, na área de humanas, e o homem talvez é mais quadradinho, mais exato, mais matemático. Claro que isso não é regra geral, né? Eu acho assim que existe essa tendência, você, por exemplo, fez matemática, mas eu tenho essa impressão, né, que assim que o ser humano tem algumas características que fazem talvez algumas divisões de tipo assim, vamos fazer um mundo perfeito, cada um de um jeito, os homens vão ser mais racionais, as mulheres mais emocionais, ou seja, mais ligadas a humanas, né? Eu tenho esse sentimento. Mas você, tecnicamente, como professora, cientista, né, pesquisadora, o que você está constatando? Luiz, nada, assim, não vou concordar em quase nada, né, que você falou. Tá certo. Porque assim, né, a gente nasceu, né, nós, a nossa geração, as gerações dos nossos pais, avós, a gente observa isso de forma mais acentuada, mas a gente foi criado, né, a nossa formação culturalmente, homem, até quando a gente, na nossa infância, que homem brincava com carrinho e robô e homenzinho lá, e a mulher com Sim. boneca, fogão e casinha, né? Sim. Então isso eu acho que é muito mais cultural do que realmente das nossas capacidades cognitivas, né? A mulher, Entendi. ela consegue se desenvolver nessa área, Sim. tanto ou de caso para caso, não é uma regra, né? Até melhor do que os homens nas áreas de ciências exatas como um todo, né? Principalmente na área de programação, as meninas, quando a gente tem essas meninas, elas são muito centradas, elas buscam, elas se interessam, elas são comprometidas. Sim. Então, da mesma forma que os meninos, né? Não existe, Mas o que é verdade. existe, Quando eu acho a que- mulher ela se dá bem na matemática, parece que ela supera os homens. Eu estou dizendo porque, né, é uma forma assim, de comparar, mas isso que você falou realmente acaba mostrando também, né, que a forma cultural, como a gente é educado, talvez nos leva a uma forma de raciocínio, né, Exato, prático. também. E assim, a gente teve um retrocesso, de certa forma, isso olhando a USP lá atrás e olhando agora, que o número de meninas que procuram pelos cursos caiu, né? E já foi maior. Por quê? O que Sim. acontece? Exatamente o que você falou, eu ainda não tenho respostas. A gente busca respostas. Alguns insights a gente já tem, né? Hoje em dia, com a questão de talvez a gente ter maior conhecimento e a informação se propagar mais rapidamente, a gente conhece mais, a gente fica sabendo mais rápido de questões com discriminação de cor, de raça, de gênero e assim por diante. Sim. E não cabe mais, né? No mundo que a gente está vivendo, século XXI, com toda essa tecnologia que nós temos às mãos, né? É uma coisa que sempre me incomodou. Então, a ideia é tentar desenvolver nessas meninas, nessas mulheres, essas competências e desmistificar que elas não conseguem seguir nessa área. Porque não é só cursar. Tem o mercado de trabalho, que também é cruel. Né? A empregabilidade, a mulher tem filho, a mulher fica Como você afastada. falou, culturalmente tudo Então, dificulta para a mulher, isso né? que Infelizmente que a gente tem que é trabalhar. esse contexto todo que a gente está analisando. Então, nesses primeiros semestres aqui dessa pesquisa, a minha ideia tinha como objetivo estruturar um grupo de meninas para pensar essas estratégias, para entender esse problema, o que acontece, por que não, tem menos, por que tem mais, em algumas áreas, outras menos. E aí a gente está num grupo bem bacana, fechamos o semestre, porque às vezes eles começam e param também, Sim. com 9 pessoas. E dessas 9 pessoas, eu tenho 2 homens, na verdade 3. Né? Tenho o Jorge, o Bruno e o Marcelo. Professora, podemos fazer parte desse grupo? Claro, eu não posso fazer o contrário, né? Eu estou querendo trazer a mulher, mas não posso impedir que os homens façam parte. Sim. E os meninos da área de desenvolvimento web, né, do curso de desenvolvimento de software também, com certeza vão nos ajudar a desenvolver mecanismos, atividades que possam motivar a vinda das meninas para os cursos de tecnologia. Então, a gente tem trabalhado, esses encontros são semanais ou quinzenais. E aí, o que nós fizemos? Assim, o que eu tenho por enquanto? A gente fez um diagnóstico na FATEC, dos 1.070, teoricamente, cursando esse semestre.
Eu tive 185 respostas por enquanto. É um número até que bom, porque era final de semestre, eles estão todos ocupados. Porque deve ter em torno de 500, 600 mulheres, por aí. Não, 292 mulheres. Não, você é 1.700. Desses 1.070. Ah, 70. 1.070, Então eu contei não. 1.700. Então é um 1.070 número, realmente. é mais ou menos isso. Dá uns E aí, 300. mas só que eu não tô, a pesquisa é para todo mundo. Sim. Né? Eu estou coletando algumas perguntas tanto específicas. Quando você não é só pras homem, mulheres. para o questionário antes, quando Sim. você é mulher. Então, a gente, para entender esse contexto, de onde ele vem, qual que é a renda, Sim. como ele se identifica na questão de gênero, e aí uma série de perguntas, e é isso que vai me dar o primeiro insight de como a gente vai conduzir a pesquisa. Então, é mais Entendi. ou menos nessa linha que a gente está trabalhando agora, Sei. em desenvolver essas competências nas mulheres para a área de tecnologia. Sei. Eu não sei se você já ouviu, né, como é que é o conhecimento de STEM na sua Então, gostaria de época. saber. Gostaria de saber? É porque a gente fala, mulheres para a área de STEM. STEM vem do inglês ciência, tecnologia, engenharias e matemática. Então a gente abrasileirou e assume essa sigla do inglês STEM, mesmo, tá. né, do STEM, que é como a gente traz as meninas para a área de STEM. Por isso esse nome Por no isso título o da STEM. minha pesquisa. Isso. Entendi. Que bom, eu acho bem interessante. Porque, na verdade, eu acredito que você acaba fazendo descobrindo, né, o potencial, ou na verdade, passando, não descobrindo que as pessoas têm esse potencial, ou seja, fazendo com que as pessoas enxerguem o potencial que têm, né? Eu acho que seria isso. Porque realmente, como você falou, porque hoje em dia também essa parte de sexo, né? Como se tem homens que se identificam com o lado feminino, tem mulheres que se identificam com o masculino, ou seja, né, no fim fica uma coisa misturada e isso acaba talvez até dificultando a sua pesquisa, né, porque acaba sabendo quem é mulher e quem é homem, né, nesse universo que nós vivemos hoje. Mas o importante é saber o seguinte, que além, né, dessa lado, vamos dizer, que você usa com a inteligência emocional, você também trabalha com a inteligência artificial, né? E eu acho que essa é uma grande curiosidade no mundo de hoje, porque é vamos dizer, uma tecnologia emergente, nova, que está surgindo cada vez mais capaz. E a gente vê que vem com tudo e isso vai facilitar, vai ajudar, vai substituir pessoas, ou as pessoas, na verdade, para que não sejam substituídas, vão ter que aprender a lidar com isso. Então, eu queria perguntar para você, como educador, então, como você, como educador, enxerga a inteligência artificial chegando do jeito que está vindo? Eu adoro essa pergunta porque eu enxergo assim com muito otimismo a inteligência artificial. Essa semana, por sinal, até foi meio que veio bem a calhar, o meu orientador, mais uma professora, Rosa Vicari, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, eles fizeram um podcast, está no canal do CIEB. O CIEB é o Centro de Inovação para a Educação Brasileira, né, que trabalha muito a questão da inovação, políticas públicas, auxilia o governo, o MEC, etc., no desenvolvimento dessas políticas. O SEIGE faz parte, né, do CIEB como colaborador. E a discussão foi exatamente isso, né, o papel, como a gente vai utilizar a IA na educação básica. Né? A gente não está nem falando em educação superior ainda. Sim. Mas a IA, ela pode ser entendida como uma forma de ajudar, facilitar, trazer muitos benefícios para o processo de ensino-aprendizagem. Claro, tudo vai depender da maneira, da forma como nós, educadores, professores, aceitarmos, nos capacitarmos para utilizar isso em nosso favor e não contra nós. Né? A gente sabe de iniciativas no mundo inteiro, exitosas já, com o uso de IA na sala de aula, e, por outro lado, alguns países que ainda não usam, estão estudando e vendo, como os Estados Unidos, que é uma potência, talvez sempre tida como uma das maiores, que ainda não entendeu que isso não tem mais como voltar atrás. Né? Então, no Brasil, a gente já tem iniciativas do uso em sala de aula. A professora Rosa, que eu mencionei há pouco, trabalha com um grupo de pesquisas nas escolas de ensino médio do Piauí. Então, você vê uma região lá do Nordeste do Brasil, inovando,
no uso de IA no currículo já. Então, tem algumas formas de usar, né? Uma das maneiras é usar de modo multidisciplinar, transversal ao currículo. Então, todas as disciplinas trabalharem em um projeto de IA juntas. Uma outra forma que eles estão... É uma pesquisa, é um estudo. É criar uma disciplina de IA no currículo deles. Como é que vai ser a melhor forma? A gente não tem essa resposta ainda. O que a gente sabe? A tecnologia está aí, não é tão nova, viu, Luiz? A gente fala, IA está despontando, só se fala nisso hoje. Mas é uma tecnologia que em educação já tem sido usada há 30 anos. É que agora, com o ChatGPT, que é um tipo de IA, que é a IA generativa, né? A gente pode falar um pouquinho mais disso depois. Sim. Ela tem, se popularizou, veio à tona e parece que explodiu. Mas porque não é tão recente. Nas redes sociais tem um algoritmo. Aquele algoritmo é uma inteligência artificial. Isso. Então, quer dizer, desde que o computador existe a inteligência artificial. Porque é exatamente isso. Se a gente pudesse definir... É difícil definir o que é IA hoje. Né? Não tem uma definição unânime do que é inteligência artificial. Mas a gente poderia pensar em 3 elementos para IA. Que são os dados, os algoritmos e os modelos, que são gerados com aqueles dados por meio desses algoritmos. Então, essa mistura aí, né, dado, modelo, algoritmo, é o que faz a IA nos dar os resultados que a gente tem hoje com elas. E é o que você falou, no nosso dia a dia, quando a gente usa o motor de busca, o seu carro, os carros autônomos, em muitas atividades que a gente nem tem consciência, a IA está ali já. Tá ali já. Né? Os assistentes virtuais, o Siri, o Google. Ok, Google, faz isso para mim. O Alexa. Alexa, realmente é. Então a gente tem IA... Já usa, né, muito. Muito, né? muito. É que a gente vê que talvez, né, com esse chat, eu acho que deu além da facilidade, né, do acesso, é surpreendente, né, quando você usa e vê coisas, retorno daquilo, muito, assim, que a gente vê que é superior à nossa inteligência, no sentido assim, dá coisas que nos ajudem muito. Né? Eu queria agradecer aqui, ver aqui que nós temos também, né, o nosso chat aqui, conversando aqui com quem está assistindo, o João Castro, que é já um telespectador nosso aí, assíduo, está sempre aí, mandando aí um boa tarde. Eu agradeço, João, que você, né, tenha aí um grande dia e aprenda muito aqui com a professora Cida. O Josrael, olha, o professor Josrael Henriques Rezende, diz aí, muito bom, parabéns pelo trabalho, professora Cida, e também ao programa, né, do Júnior. Gessé Lira, também outro que nos assiste sempre aí, está mandando um boa tarde. Com certeza ele está trabalhando em obras e ao mesmo tempo ele fica ligado aí nos nossos programas. Principalmente, né, que nós que somos engenheiros tem muito interesse, né, desse assunto de hoje. O Josael novamente nos coloca aqui, aproveitando, professora Cida, como você enxerga a situação atual das mulheres na pesquisa nas FATECs em relação a outras instituições? Tipo USP, UFSCar, Unesp. Depois vem aí já a Letícia, já falando, excelente professora e muito orgulho de estar ao lado dela no projeto do STEM. Isso, ela é uma aluna do grupo. Que bom. Então, voltando aí ao Josael, então você falou da FATEC, né? E mais assim, comparando então, ele quer saber a relação entre a FATEC, Jaú, com as outras universidades. Essa questão do gênero e o fato de se formarem esses grupos de estudo de meninas, com meninas, para as meninas, não é uma ideia nova, não é uma ideia que surgiu da minha cabeça. Né? Na USP de São Carlos, a gente tem um grupo de meninas que trabalham ciência, então meninas na ciência. Na UFSCar, exatamente na Unesp, eu não conheço iniciativas ligadas a isso, mas a pergunta dele é com relação à situação atual, né? Se as mulheres... eu entendo também que ele esteja querendo dizer em relação à participação da mulher nas pesquisas. Nas pesquisas. Na área de pesquisa, talvez no andamento da pesquisa, né, nos resultados. Eu acho que hoje as mulheres elas aparecem em todas as áreas, né? Nas universidades menores. A FATEC, a gente chama de faculdade,
mas hoje nós somos 74 ou 78 unidades de FATEC espalhadas no estado, né? A gente seria uma grande universidade. Diferentemente das nossas irmãs, né? USP, Unicamp, Sim, sim. Unesp, que tem campos maiores, também manteve espalhados. o nome FATEC, né? Faculdade. Tecnologia. E eu acho que a mulher, ela tem se destacado nessas grandes universidades com suas pesquisas aplicadas, pesquisas puras. Em todas elas, a participação das mulheres também. A gente é dura na queda, né? A gente não desiste fácil. Apesar de todos os problemas aí, a mulherada tem bastante mulher atuando e grupos de estudo com mulheres também em muitas delas. Sim. Que bom, eu acho que... Quer dizer, como você falou, é um projeto que desenvolve em várias universidades e isso é interessante porque você também tem uma referência, né? Que você aumenta seu banco de dados, né? Tudo. Ou seja, isso acaba diversificando e mostrando, às vezes, que não é, às vezes, o local, a cultura local, né? É realmente uma coisa mais... Nessa sua fala, eu lembrei de citar, tem um grupo do SBC, Sociedade Brasileira de Computação, que é SBC Meninas Digitais. E eles funcionam como um hub de todas essas iniciativas. Se você abrir o site, é incrível o tanto de iniciativas que tem nessa temática. Então, é um tema realmente de relevância e que as pessoas tentam entender a falta ou o porquê tão poucas mulheres nessas áreas de STEM, como eu falei. Sim. Então é legal. Ok. Dizer aí, pessoal que está escrevendo, perguntando, deixa o coraçãozinho, aperte aí no joinha, né? Porque isso tudo faz com que a gente consiga mandar esse vídeo, né, esse programa para mais pessoas. Compartilhe também com os seus amigos. O importante aqui é a gente também colocar aqui, que vamos colocar assim mais no campo prático. Existe assim algum exemplo, né, no caso de inteligência artificial, né, alguma experiência junto com os alunos, já na educação, que está mudando o jeito de tocar a obra, né? No caso, de tocar a aula, de andar, do andamento da aula, né? Porque o fato, eu acredito, né, principalmente na FATEC, na era aí dos computadores, porque a gente estudou numa época que a gente fazia, por exemplo, quando a gente ia fazer uma programação, a gente digitava linha por linha num cartão, né? Você lembra? Com certeza você entrou no mesmo ano. A gente de vez, né, Luiz? Então cada cartão, e depois a gente levava para uma sala, onde a sala era enorme, que tinha um big de um computador que demorava dias para dar o resultado daqueles cartões e saía uma listagem enorme, né? Com todas as linhas da programação e tal. Então, hoje, vamos dizer assim, o ambiente dentro da sala de aula, da FATEC, né, é totalmente outro. Eu acredito que tenha várias salas de informática e isso com a inteligência artificial moderna, vamos chamar assim, né? Porque como ela já vem já de algum tempo. Com esse up que está acontecendo de ter ferramentas mais que dê respostas mais rápidas, está mudando alguma coisa já dentro da sala de aula? Até muda, Luiz, até na forma como a gente prepara as nossas aulas, né? As ferramentas que existem hoje, elas podem nos ajudar bastante, né? Assim como os primeiros programas de computador nos ajudaram nas tarefas repetitivas, mecânicas, cansativas, perigosas, a IA faz a mesma coisa hoje. Pode fazer, né? Desde que a gente saiba como utilizar. Então, o exemplo, né? A gente cai de novo no exemplo da IA generativa, o ChatGPT, o Gemini, o Copilot, o Bing, né? Que agora é o Copilot da Microsoft, que são essas IAs generativas, que não só nos entregam textos, como entregam figuras, né, imagens, vídeos, áudios. E como a gente... O que vai diferenciar as experiências que nós temos de uso dessas tecnologias hoje? Nós temos sistemas chamados sistemas tutores inteligentes. São plataformas web usadas para apoio à educação que conseguem captar, pelo desempenho do aluno, qual é a área que ele está se saindo melhor, qual é a área que ele tem mais dificuldade. E esses sistemas eles conseguem dar um feedback personalizado para aquele aluno,
ele indica uma tarefa diferente para o aluno A, para o aluno B, para o aluno C, dentro do que ele está evoluindo naquela disciplina, naquela área. Então, já existem esses sistemas, inclusive do professor Seiji, um sistema com IA para ajudar os alunos da rede pública em vários municípios. Foram milhares de municípios, milhares de alunos que usaram esse sistema para ajudá-los na escrita, como escrever melhor. Então, foi uma experiência já há algum tempo. Essa experiência lá no Piauí. E nas nossas ferramentas do dia a dia mesmo, né? O próprio ChatGPT, se você souber, tem uma questão de elaborar uma boa pergunta com um bom contexto, você pode ter um bom resultado. E aí você fala, mas eu vou usar isso para fazer um trabalho, um seminário, entregar uma proposta que o professor pediu? Não somente isso. O professor, ele pode usar de um simples recurso como o ChatGPT para montar uma dinâmica na aula. Então, eu tenho um conceito que eu peço para os alunos estudarem e eu posso instigá-los. Olha, perguntem para a inteligência, vê o que vocês vão ter de resposta. Se eu tiver 20 alunos na sala, eu vou ter 20 respostas diferentes, mesmo que eles perguntem para o mesmo GPT. Se eles perguntarem para o ChatGPT, para o do Google ou para o do Microsoft. Por quê? Vai depender da pergunta, vai depender do contexto que eu oferecer naquele prompt, para ter uma boa resposta, uma resposta melhor ou uma resposta pior. Então, a gente consegue montar atividades envolvendo IA no dia a dia. Você falou da FATEC e a gente tem a felicidade, nós temos mais de 9 laboratórios, a gente pode chamar de 10 laboratórios de informática, com máquinas, sistemas atualizados, mas a gente tem um computador na mão, hoje, que também não dá para você falar, aluno, desliga o computador. Se ele, às vezes, não consegue acessar, tem um computador para cada 2 alunos, com o celular, ele consegue acessar as ferramentas, usar a inteligência. Mas aí, não sei se eu posso continuar falando. Claro. Tem uma outra questão que eu li nessa nota técnica, reforçando uma pesquisa que eu tinha feito anteriormente. A IA, a gente pode tratar a IA em duas vertentes. Né? O que a gente faz com a IA, então, e sobre a IA. Eu estudo com IA e sobre IA. O que muda, né? Eu falar de IA com IA e sobre IA. A IA, ela vai me ajudar a realizar algumas tarefas. Então, eu tenho que resolver uma equação terrível lá dentro da minha área de atuação. Eu vou usar uma ferramenta de IA para me ajudar na resolução daquele problema. Agora, quando eu falo sobre IA, eu vou pedir para aquele aluno tentar entender como é que aquela ferramenta de IA chegou naquela solução. Ele entendeu o processo. Então, não é só usar a IA na resolução do nosso problema, mas entender também como que ela funciona. E é esse um desafio que nós, professores, precisamos daqui para frente cada vez mais, não só na área de desenvolvimento de software, em qualquer outra área, entender. Nós temos que saber usar as ferramentas, mas a gente tem que saber como é que ela funciona, como é que ela trabalha com o dado, como é que é aquele algoritmo que gerou um modelo para me dar aquela solução. Então, quem souber isso tem a chave da coisa na mão. Verdade. É um desafio, né? É um desafio grande para o educador, né? Os professores, eles realmente têm que estar conhecendo, porque hoje, cada vez mais, a gente vê que essa juventude, elas já nasceram com isso e eles têm facilidade. Só que eles podem direcionar, né? Eu acho que o grande orientador, professor, é que vai direcionar aquela ferramenta para tirar o maior proveito possível, né? A potencialidade daquilo para o bem, no sentido de que ele retorne o que deve ser retornado, vamos chamar assim, coisas positivas, coisas no sentido que vá dar soluções para alguns problemas que a gente tenha. Né? Enquanto que realmente quando existe o desconhecimento, eu entendo assim que os dados, e é interessante que a ferramenta que eu tenho usado um pouco, mas tenho usado, eu vejo sim que ele guarda um histórico também, né? Então, por exemplo, se eu faço, como você falou, se eu faço uma pergunta e o meu colega faz a mesma pergunta, parece que ele armazena aquele histórico de outras coisas que eu já conversei, né? Com o chat, no caso, e aí ele vai me responder, às vezes até com coisas que eu já, com dados que eu alimentei anteriormente, né? Então é muito interessante isso.
E é interessante porque vem uma resposta muito para nós mesmos, né? Mais ou menos fazer, é a minha cara aquilo lá, né? É isso que eu queria. Então a gente fica realmente impressionado com essa assertividade, né, da inteligência. Então, e aí vem um outro ponto. A assertividade vai depender de nós, como quando a gente elabora essa questão para ele, e do meu conhecimento a respeito daquele tema. Então, ela vai ser muito útil e muito assertiva quando eu fizer uma pergunta numa temática que eu domino, que eu conheço. Sim, E aí eu tenho que ter o senso crítico Perfeito. de analisar se o que ele me respondeu tá certo, é ok, Sim. né, é aquilo mesmo, ou, como diz um outro colega, o professor Osório lá da USP sobre isso, se a IA alucinou, porque ela alucina. Entendi. Ela inventa, quando ela não tem base de dados, ela não tem contexto, ela inventa, cada vez menos, mas ela ainda alucina. Entendi. Então, como é que a gente pode ajudar o nosso aluno a fazer esse processo de mentoria? Sim. Com relação a mostrar para ele, fazer com que ele tenha esse pensamento crítico e a partir da pergunta que ele fez, ele tem que analisar qual foi a fonte que ele deu para você. Perfeito. Busca, faz uma pesquisa para ver se o que a IA te respondeu está correto. Sim. Se ela não inventou. Então, tudo isso é muito importante. E a outra questão que você colocou, que entra um pouco na questão de ética, que é muito falada, né? Como é que fica essa questão ética da IA? Porque ela usa os nossos dados, né? Então, quando lá em 2022 a OpenAI soltou essa versão tão difundida hoje do ChatGPT, ela usou tudo que existia de dado na web até 2021. Sim. Aí, você concorda que por mais que a gente gere, todo mundo, no mundo inteiro, gerando informação e colocando informação na web todos os dias, a todo momento, tem uma hora que acaba. Então, agora eles estão utilizando também os dados do YouTube. Então, transcrevendo e jogando para a IA, porque o algoritmo ele precisa de dado para ele aprender, para ele melhorar a qualidade das respostas, melhorar a assertividade. Sim. E o quanto isso é ético? Sim. Então, aí entra aquela questão, né? Em algumas áreas, medicina, no próprio direito, e outras áreas que os dados dos pacientes, os dados das pessoas, a Lei Geral de Proteção de Dados, que a gente tem que levar tanto em consideração, a preocupação você pode fazer uma pergunta para tentar ter uma resposta para ajudar você na sua profissão, mas você tem que tomar cuidado, porque o que você está alimentando vai virar base de dados para todas as outras. Sim. Então, você pode colocar uma informação sigilosa de um paciente seu, quando médico, quanto um advogado, um jurista, que isso pode estar na mão de pessoas que não deveriam estar lá na frente. Então, tem todo esse cuidado, né? Por mais que ela seja eficiente, a gente tem que tomar cuidado com o que a gente quer que seja divulgado ou não. Perfeito. É muito interessante isso. Então aí mostra, né, duas coisas que você falou, que é a necessidade do conhecimento. E isso me fez lembrar que é o seguinte, quando eu me formei, já existia alguns softwares de cálculo estrutural, por exemplo, estava começando, né? E o que a gente tinha que fazer era justamente isso, analisar, ter o conhecimento para ver se tinha coerência, porque se a gente jogasse no computador, porque quando a gente fazia à mão, a gente aprendeu a fazer na mão o cálculo, né? Conta por conta, fórmula por fórmula. E aí a gente tinha que mesmo assim fazer aquela correção, ver será que eu não errei aqui, uma vírgula, né, tal, não sei o quê. E a gente tinha certeza e tal. Agora, quando a gente jogava os dados no computador e recebia uma resposta, eu falei, puxa, mas como será né, que isso foi? Será que transcorreu em toda a fórmula necessária, todo o caminho necessário? Ou seja, a gente tinha que ter noção maior de grandeza, né, para ver se tinha coerência. Então, eu estou remetendo isso para agora, que como você falou, realmente, essa inteligência artificial, se você não tiver o conhecimento, você pode estar assumindo, né, um resultado ali, uma conclusão da inteligência artificial, que pode te levar para um erro. Exato. Né? Então, e também hoje, como você falou, eu não sei, mas aí eu comecei já a imaginar situações de muita fake news e de repente, porque é uma inteligência artificial que não tem, é inteligência, não é uma sabedoria, né? Ou seja, ela aprende e vê o que tem, mas ela não discerne, ela não disse aquilo é bom, é mal, se está certo ou se está errado, ela absorve, né? E ela vai jogando isso no mundo conforme as perguntas e quem está formulando e como os dados você está inserindo ali. Então, realmente é bem complicado, assim, no sentido assim, não é uma brincadeira.
se cair na mão de pessoas erradas, podem surgir situações erradas, como naquela época podia cair um prédio, se a gente não soubesse analisar o resultado de um cálculo vindo do computador. Né? Porque às vezes podia sim dar, né, algum engano. Uma variável errada. Uma variável, você dança lá, uma digitação que não bateu uma vírgula na hora certa, né, entrou um dado errado, aquele dado interfere em todo o projeto, perfeito. E é interessante aqui que nós temos também um grande professor da FATEC, amigo de anos aí, o professor Buga, né, manda também aí um abraço e diz, boa doutora Cida, né? Com certeza um admirador seu, e nós também admiramos muito o Buga. Ora, vamos dizer aqui, ó, que nós temos também outras perguntas aqui, que diante do que a gente falou, existem então grandes desafios, né, que seria como lidar com isso, como levar isso aos alunos, né? E queria saber então se os maiores riscos, o maior desafio vamos dizer, para o futuro, né, daqui para frente, quais os maiores cuidados que precisa ter, o que você acha? Como é que vai ser disso daqui para frente? Eu acho, Luiz, né, a gente até comentou que é uma tecnologia, são várias ferramentas que vieram e vão ficar, né? O que a gente tem que fazer? Primeiro, né, em uma das minhas pesquisas, eu investiguei isso também, até internamente na FATEC, sobre o uso, o medo do uso das tecnologias nas aulas, vamos pensar assim. E você comentou que, na sua fala, que os alunos hoje, os jovens, eles nascem, eles lidam muito bem com o smartphone, com os aplicativos e tudo mais. Porém, mesmo esse jovem, ele sabe lidar com algumas tecnologias, com alguns aplicativos. Na hora que você coloca o estudante para realizar um projetozinho no Excel, que seja, numa planilha eletrônica, ele já dá uma travada. Ele precisa aprender. Então, essa questão de nascer digital, eles são aptos a usarem esses aplicativos, mas alguns, os que eles têm mais interesse, os que são mais convenientes. Mas a gente precisa, sim, treinar, mostrar caminhos, tanto para aluno como para professor. O professor precisa primeiro conhecer para poder usar isso na sala de aula. Qual que é a forma de perder o medo da IA? Eu não uso, eu não sei onde você vai levar, como que isso pode me ajudar, tenho medo que isso me atrapalhe. A melhor forma para você lidar com a situação é aprender sobre ela. Então, vai atrás, aprende. Tem muita coisa na internet mesmo hoje, né, sobre isso, e a melhor forma de combater o medo, de combater notícias falsas é conhecimento, aprender, se capacitar para isso. Então, tem muitas maneiras de se fazer isso. A gente sabe que o benefício é enorme. E aí tem uma questão que vem muito à tona também. Mas aí a IA, conforme eu vou utilizando, eu posso perder o meu papel, o meu cargo até, como professor. Né? Eu vou ter uma IA para dar aula, eu não preciso mais do professor. O que é equivocado também, né? O professor, ele vai sempre estar ali para fazer essa curadoria do que é melhor o aluno usar em termos de conteúdo, essa mentoria, essa orientação e tudo mais. Porém, né, eu brinco, eu já falei isso anteriormente também, não só eu, o professor ele pode ficar temeroso quanto a perder a posição que ele está ocupando hoje para um professor que saiba lidar melhor com a tecnologia do que ele. Sim. Né? Os mais novos, eles já precisam vir com essa nova visão de usar a tecnologia e mudar a maneira como a gente... A aula tradicional, aquela aula expositiva que nós tivemos lá atrás, só giz e quadro verde, e fala, 10 minutos, né? Tem um aluno meu aqui perto, se você falar mais que 10 minutos, eles não vão prestar atenção no resto. Então, tudo isso, essas metodologias ativas de aprendizagem, o uso dessas ferramentas vão nos ajudar a ter mais motivação, engajamento dos alunos, para que eles aprendam, queiram aprender e não larguem, não abandonem, não vão embora. Perfeito. E a gente precisa preparar esse aluno para usar IA lá no ambiente de trabalho dele. Sim. Né? Então, ele aprendendo na graduação, ele vai saber usar isso lá fora. Perfeito, é isso mesmo.
Por em isso que eu qualquer até área. comentei, né? Então, o grande desafio passa a ser do educador, porque se ele não tiver atualizado com esse conhecimento, não vai ser a inteligência artificial que vai roubar o cargo dele, mas vai ser um profissional mais atualizado, vamos chamar assim, né? Isso. Mais preparado para o mundo de hoje. Então, o professor ele tem que estar em constante evolução no sentido de estar conhecendo e sabendo como hoje se lida com essas ferramentas, né? E eu queria saber também, o que a gente falou de mulher, e a inteligência artificial é uma ferramenta poderosa, e vamos falar também de uma situação das diversidades, né, de forma geral, de inclusão de forma geral, né? A gente sabe que a inteligência artificial pode ajudar muito nisso também, né? Tem algum estudo sobre algum exemplo na diversidade, na inclusão? É um assunto bem complexo, né, Luiz? É, É, eu acredito que a IA ela pode sempre ajudar, né? Mas quando a gente fala em tecnologia de modo geral, em se tratando de um país enorme como o nosso, nós temos que também pensar na questão da falta de equidade, né, social, educacional. Então, a gente tem várias regiões, vários lugares no Brasil sem conexão para a internet. A gente não vou nem falar em recursos, né, que um celular talvez, em alguns casos, esteja ao alcance das pessoas, mas a questão de estar conectado, de ter uma condição de ter acesso a essas tecnologias. Então, a IA pode ajudar, mas nós temos infraestrutura que permita que essa IA ajude. Onde a gente estiver, eu acredito que sim. A gente tem inclusão tanto de pessoas com deficiência, a gente falou de raça, cor, né? As pessoas tendo um pouco, aprendendo a encontrar nelas mais valor por conta do uso de uma tecnologia. Mas eu acho que antes disso, o que preocupa mais é essa equidade ainda está muito distante, mesmo com o uso das tecnologias, porque falta um pouco dessa infraestrutura para que a gente tenha um acesso universal a todo mundo sobre isso. sim. Não sei se eu respondi um pouco Sim, disso. não, sim. Até uma pergunta que nesse debate que eu participei aí ouvindo, como é que a gente faria, né, para diminuir essa desigualdade que existe na educação? Então, uma das formas é, primeiro, perguntar, né, eu sou um professor, eu não tenho recursos, de que adianta ter tanta tecnologia hoje, de que forma eu posso me apropriar disso? Então, a sugestão do professor foi, primeiro, faça uma pergunta, qual que é o seu problema? Qual que é o seu maior problema hoje que você gostaria de ver resolvido por conta de uma tecnologia, de uma IA? E aí, a partir dessa pergunta, do que você gostaria de ter resolvido, você pode encontrar alguma solução e uma motivação para usar a IA na tua vida, para incluir a IA. E até é uma coisa que eu falei do otimismo, né, do uso da IA, que é assim, eu acho que a IA, daqui a um tempo, ela vai ser como o smartphone. A gente não precisa, ninguém precisa fazer propaganda mais. Compre um smartphone, tenha um celular. Sim. Todo mundo quer ter. Todo mundo tem. Então a IA, eu acho que assim, vai ser do mesmo jeito. Todo mundo vai querer, vai precisar usar e vai acabar convivendo e querendo e usando no dia a dia, assim como o resto das coisas que a gente faz. Sim. Verdade, eu acho que vai fazer parte, né? Já faz e vai cada vez mais, como você falou desde o início, é uma realidade, né, que está aí. E a gente sabe também que, eu até coloquei algumas coisas aqui sobre, por exemplo, eu acho que na área da saúde, né, a gente teve a pandemia, a Covid, né, que fez ao mesmo tempo, né, que nós tivemos esse sério problema na humanidade, né, foi um baque. Foi um momento de muito desenvolvimento tecnológico, né? Porque talvez esse confinamento, né, as pessoas mais dentro de casa, talvez, fez com que houvesse evolução nessa área da tecnologia. O que você acha? Tem sentido isso que eu falei? Faz todo sentido. Para nós, principalmente nós professores, na FATEC, por exemplo, a pandemia começou dia 20 de março, nós tivemos um mês para mudar toda a nossa estrutura física para o ambiente do Teams, da Microsoft, que é uma plataforma de apoio ao estudo, né, Sim, virtual. sim. Era usada
no âmbito profissional das empresas e eles fizeram uma adaptação bem rápida para a área acadêmica, a área da educação, e a gente usa até hoje. O uso da tecnologia, quem era meio reticente a usar ferramentas para dar aula, até um PowerPoint, uma coisa básica, teve que se virar, porque era aquilo, não tinha outro jeito, né? Então, eu acho que houve foi uma forma de incentivar e as pessoas tiveram, como a gente está falando aí, elas tiveram que aprender a usar. Não tinha outra coisa. Ou aprendia ou estava fora. Algumas barreiras, né? Quebraram. Foi uma quebra do que a gente chama de paradigma brutal para usar essas tecnologias e a gente teve que aprender. A pessoa, eu mesma, eu tenho maior dificuldade em fazer gravar, um vídeo fazer e tal, um vídeo, né? mas você teve que se virar e é o fazer. comum da maioria das pessoas, né? Tem realmente essa dificuldade e eu sei, até mesmo por de sobrinhos, meus filhos já estavam saindo da faculdade, mas é que muitos professores que você imagina, né, que dá aula para 40 alunos, sai de uma sala, vai para outra e tal, e tem aquela experiência do dia a dia fazendo aquilo, diante de uma câmera, pum, travava, né? Então, realmente, é uma tecnologia diferente, né? Apesar de, não sei, o ser humano tem essa coisa de que talvez estejam mais gente vendo e aquilo seja uma coisa crítica, né? Então vê como aquele crítico, aquela coisa, o que estão achando de mim, o que vão falar, né? Talvez, vamos dizer assim, perca o domínio, porque numa sala de aula você está ali com os alunos presencialmente, controlado. Né? Controlado, isso. Aí ela sai essa imagem para o mundo e fala, e agora, né? O que isso vai acontecer? Que é o que a gente está fazendo aqui. Vai ter críticas, vai ter, mas é o seguinte, aí é que vai daquela coisa da gente com a gente mesmo. Isso eu estou falando muito porque o nosso programa é Descobrindo Seu Interior. Sim. Autogestão, que a gente fala muito aqui, é justamente isso, da gente se aprimorar, da gente saber conviver com a gente mesmo, ter autoconhecimento, ter conhecimento, né, não só o auto interno, mas o conhecimento externo, para que a gente possa gerir a nossa vida, né? Porque eu comecei há alguns anos atrás a dar aula de empreendedorismo. Então, ensinava para as pessoas como você lidar com o dinheiro da empresa, como você liderar pessoas, como você fazer um planejamento para a sua empresa, estratégico, né? Por exemplo, você vai iniciar um ano, com o que você pode, metas, objetivos. E eu comecei a perceber que as pessoas não faziam isso para a sua própria vida. Então, como é que eu ia ensinar alguém a liderar as outras pessoas se ele não liderava a si mesmo? Ou seja, se ele sabia que era bom fazer determinadas coisas e fazia outra. Sim. Como que eu vou ensinar ele a fazer uma gestão financeira de uma empresa, controle de custos, faturamento, lucro, se ele não sabe lidar com o dinheiro, ele está sempre endividado, com cartão de crédito, isso e aquilo. Então aí eu comecei, e estou escrevendo um livro, logo estou lançando, já está escrito, está na editora, um livro sobre autogestão. Né? Legal. E aí surgiu esses podcasts, na verdade está em todos os assuntos, eu percebi que isso está em todos os assuntos, né? E é saber justamente a gente tirar da gente o nosso potencial, né? Que o nosso potencial é o nosso propósito, é aquilo que a gente é bom, naquelas habilidades que a gente, que as pessoas falam, você é bom nisso, você faz bem, que você gosta, é o teu propósito para que você faça para a sua vida, que vai servir não só para você, mas que vai tornar o mundo melhor, as pessoas que estão ao seu redor melhor. Fazendo essa conclusão, porque nós já estamos aqui com 1 hora de programa e eu queria também que você concluísse, tá? Você pode falar, por exemplo, né, uma das coisas que eu anotei também, de saber de você, sim, atualmente, cada vez mais, todo um impacto, né, e principalmente de tecnologias, é impacto global, né? Então, e o mundo ainda está muito desigual, né? Existe, como você falou, né, das dificuldades, nem todas as escolas têm condições de ter tecnologia, né? O ser humano ainda continua e sempre vai ser o item principal, né? O educador, ele passa não só a educar, mas ele passa a ser o mentor, né, o orientador, ou seja, né, vai ter em conjunto com outras coisas, mas na dificuldade, na dúvida, o mentor é que vai estar podendo resolver. E sendo assim, o mundo vai girar e vai continuar, e a gente tem que saber lidar com isso. Então eu queria aí uma palavra sua para a gente finalizar, tá? E o pessoal aí que está nos assistindo, se tiver mais alguma pergunta, faça, deixe seu joinha, faça seu coração, e a professora Cida vai falar agora. Eu acho que você falou tudo quase agora, né?
Nós, enquanto seres humanos, antes de eu ser professor, de você ser engenheiro, a gente tem que construir, colaborar para transformar esse mundo que a gente está vivendo, que tá maluco. A gente sabe das questões ambientais, das questões das guerras, de tudo que tem, né, que está acontecendo, mas temos as tecnologias, temos as ferramentas e temos as pessoas. Então, acima de tudo, eu acho que a gente tem que cultivar a humildade na gente. A gente só aprende quando a gente reconhece que a gente não sabe, quando a gente pergunta. Eu não sei, eu não conheço, eu não sei usar, o que eu faço? Perfeito. Como que eu resolvo isso? Né? Se você não fizer isso, alguém vai fazer. Né? Então, a gente volta naquilo. Eu até tinha trazido aqui para falar, né, sobre que a IA saiu uma estatística do FMI agora no começo do ano, que ela vai impactar mundialmente 60% dos empregos formais. E aqui, nos países de economia avançada e em todo o mundo, 40% dos empregos serão impactados pelo uso da IA. Então, assim como aqui na nossa região, o cortador de cana teve que aprender uma outra atividade porque a mecanização chegou, é a mesma coisa, né? Só mudam os nomes, mas a gente tem que estar sempre aprendendo. Então, se eu posso deixar alguma mensagem, não tenha medo de aprender. Não tenha medo de perguntar. Ótimo. E de dizer, não sei, quero aprender, como é que eu posso fazer isso? É isso. Que bom. Perfeito. E é isso mesmo. Quanto mais você falar assim, não sei, quero aprender, é porque você sabe muita coisa. Porque tem gente, por exemplo, lê um livro, vê um YouTube lá, ele já acha que já sabe sobre aquele assunto, já sabe tudo. É especialista. Né? O cara já é técnico de futebol, já quer criticar todo mundo, já sabe sobre política, porque lê um artigo. Agora, aquele que realmente sabe, ele sabe que tem muito mais a aprender. Então, você finalizou muito bem. E eu agradeço a tua presença. É muito bom, né? A gente vê aí depois de vários anos aí, talvez aí uns 40 anos, a gente, né, transcorreu uma jornada, uma vida aí de conhecimento, de compartilhado conhecimento, né? Você como educadora, professora, quantas pessoas se formaram, né? E hoje estão aí trazendo frutos disso. Então isso que é gostoso. Sim, né, eu que agradeço. Muito obrigada. Foi um prazer estar aqui. Que bom. E até o próximo programa, Descobrindo o Seu Interior.